Muito bem, pessoal. Vamos conversar com a Bíblia na mão, porque a Bíblia para nós é fonte de fé e de inspiração, né? E fazer teologia não é uma coisa muito simples, porque a teologia ela se baseia, né, na palavra de Deus, se baseia na tradição e conta muito com a correta interpretação da palavra de Deus. A teologia olha para o tempo e procura responder aos desafios do tempo, os desafios da época, os desafios do momento, em base na grande revelação de Deus, na revelação de Deus que foi feita para nós no seu Filho Jesus. Então, para nós cristãos, não tem outra maneira de responder aos desafios senão em Cristo Jesus. Esse é o nosso ponto de partida. Vamos lá, primeira pergunta então que o pessoal está fazendo muito, né? Essa pandemia é um castigo de Deus para nós? Olha, eu fico impressionado como que depois de 2000 anos de evangelho, como que nós cristãos que vamos à igreja, que escutamos a palavra, não só de domingo, muitos de nós estudamos a palavra de Deus, não só nós os padres, mas muitos leigos, graças a Deus, estão fazendo seus cursos de teologia, estão buscando formação, né? Eu fico impressionado como que todo esse conhecimento que a gente tem do amor de Deus por nós deixa margem e deixa brecha para um pensamento como esse. Minha gente, vocês acham mesmo que Deus nos castiga? Vocês acham mesmo que Deus criaria ou mandaria uma pandemia para destruir os seus filhos? Olha, esse pensamento não é cristão. Não tem registro na palavra de Deus e não tem registro na tradição da igreja de que uma pandemia, seja ela qual for, seja vontade de Deus. Primeiro texto bíblico que a gente pode tomar como ponto de referência é aquele trecho de Isaías 49. Nós estamos ainda no Antigo Testamento, né? Mas já havia essa concepção em germe, né, em semente dentro do coração do nosso povo, porque nós somos herdeiros do povo do Antigo Testamento, de que Deus não se esquece de nós. Mas pelo contrário, Deus que é Pai, Deus tem um carinho materno por todos nós. Isaías 49, versículo 15. Vocês conhecem esse texto bíblico. Por acaso uma mulher pode se esquecer da criancinha de peito? Não se compadecerá ela do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti, porque tu estás gravado na palma da minha mão. Deus nos ama. Deus que nos criou não nos castiga e não submete o seu povo a um flagelo como esse que nós estamos vendo. A segunda coisa que a gente poderia tomar em mãos é lá na primeira carta de São João. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que nós vivamos por ele. Deus não pode entrar em contradição. Manda o Filho para que nós tenhamos vida. E Jesus mesmo disse no Evangelho: eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância, não é vida pela metade. Será que esse Deus é tão contraditório assim, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra? Uma hora manda a bênção e outra hora manda o castigo? Minha gente, Deus não é como a gente que muda de humor assim. As escolhas de Deus, elas são eternas, porque Deus é eterno. O amor de Deus por nós é irrevogável. Deus não volta atrás. Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós vivamos por ele.
Se quisermos encerrar essa questão, podemos tomar também o Salmo 103, 102, na outra tradução. O Salmo do amor de Deus, aliás, eu aconselho vocês a rezarem esse salmo durante essa crise que nós estamos vivendo. Deus é amor, bendize minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Deus perdoa, Deus redime, Deus coroa, Deus sacia. Deus é compaixão, Salmo 103, 8. Deus é compaixão, Deus é lento para a ira, Deus é cheio de amor. Não dá para um cristão pensar que tudo isso seja vontade de Deus. Impossível. Quem está semeando isso no coração do nosso povo não conhece nada da palavra de Deus, e muito menos a teologia. E aliás, falando dos salmos, um salmo que a gente pode aprender de cabeça, não é? Um salmo que a gente pode rezar com todo o coração, um salmo que a gente pode colocar diante de Deus como prece que brota da nossa alma, é esse salmo justamente 103. Esse salmo que exalta o amor insondável, grandioso, irrevogável de Deus para todos nós. Então, a primeira coisa, pandemia não é vontade de Deus, não é castigo de Deus. Você cristão não pode pensar desse jeito. Se é que a Bíblia é norma de fé para você, e se é que a tradição da igreja te ensina a ler a Bíblia com olhos bons. Uma segunda questão que o nosso povo tem colocado, né? Será que nós estamos no fim do mundo? Será que o mundo vai acabar em pandemia? Será que isso é obra do Satanás? Essa desgraceira toda, desculpa da expressão, que nós estamos vendo acontecer na China, no norte da Itália, e ameaçando o mundo inteiro. Gostaria de tomar dois trechos bíblicos. O primeiro é aquele de Lucas 21:11. Se você estiver com a Bíblia na mão, aí você pode tomar ela, né? Lucas 21:11. Haverá Jesus fazendo um prognóstico, uma profecia, vamos dizer assim, né? Está anunciando o fim dos tempos. Haverá grandes terremotos e pestes, epidemias, fome em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. É horrível isso. Uma pessoa que abre a Bíblia e lê desse jeito, literalmente, e olha para o cenário ao redor, entra em pânico. Mas se continuar lendo esse mesmo capítulo, lá no versículo 18, Jesus diz assim, depois de falar da perseguição até no meio da família, né? Depois de falar de toda a problemática que vai acontecer no fim dos tempos, Jesus diz assim: mas nem um só cabelo da vossa cabeça se perderá. E é pela perseverança que vocês manterão as suas vidas. Então, a mensagem aqui não é uma mensagem de destruição, porque peste, fome, carestia, guerra, a gente sempre teve na história da humanidade. A mensagem é de esperança. Na hora da tribulação, confia em Deus. E aí, nós pegamos o Evangelho de São João na mão. João 16, 33. Jesus faz um longo discurso aqui. Está dizendo que chegou a hora dele. Está dizendo que chegou o momento dele. Antes de começar a sua longa oração sacerdotal, Jesus termina esse momento quase de desabafo diante de Deus e com os apóstolos, dizendo: vocês devem ter paz em mim. João 16, 33. Marca aí, lê na sua Bíblia. João 16, 33. Vocês devem ter paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Gente, está aqui, ó, a palavra de Deus para nós.
Palavra na Bíblia, lida com os olhares da tradição, seja interpretação. Aquilo que Jesus falou para os apóstolos no momento da angústia serve para nós hoje. Não precisa ter medo. A ameaça é real, né? A ameaça é grave, é gravíssimo o que está acontecendo. Mas o cristão de verdade, ele sabe onde colocar o seu coração. Eu acho que tem dois perigos nesse momento. Primeiro, o fideísmo. O que é o fideísmo? O fideísmo é uma concepção de vida segundo a qual só a fé basta. Então, se eu tenho fé, nada acontece de errado, nem de problemático, nem de sofrido na minha vida. O fideísta, nessa hora, diz que nós não precisamos, por exemplo, de cuidados médicos, nem precisamos de precaução, porque se Deus pode tudo, Ele nos salva. Isso pode ser até uma tentação, né? Essa crença de que se a minha fé for suficientemente forte, eu estou imune a tudo. Foi uma tentação até para Jesus, vocês se lembram, no primeiro domingo da Quaresma, quando o diabo diz para Jesus, olha, está vendo tudo isso aqui? Se você se jogar, se você se prostrar diante de mim e faz todo aquele jogo com Jesus, inclusive tenta Jesus ao suicídio, se joga daqui, porque está escrito na Bíblia, nos Salmos, que Deus vai mandar os seus anjos para te pegar. Quer dizer, Jesus vence a tentação do diabo, né? Vence o fideísmo. Não, não é assim não. Né? Não podemos ser fideístas nessa hora, porque o fideísta é o fanático religioso, e disso o mundo está cheio. Né? Nós não podemos ser fideístas porque Deus confia na nossa colaboração. Por exemplo, o mesmo Deus que nos adverte pela medicina do perigo que nós estamos vivendo, é aquele Deus que advertiu José no Egito que vive o tempo da carestia. Então armazena grão porque vai faltar. José do Egito foi um homem previdente, cheio de fé em Deus, mas um homem inteligente. Ou mesmo José de Nazaré, que acreditava em Deus e que, percebendo, por aviso de Deus, que a vida do menino estava ameaçada, que a vida do menino estava em risco, pegou a mãe e o menino e escapou para o Egito para fugir do flagelo de Herodes, que massacrou aquela criançada toda. Previdência, né? Deus nos ajuda, mas conta com a nossa inteligência. Se você vê que o risco está chegando, o risco da pandemia, por que você vai dispensar cuidado sanitário? Por que você vai se achar o todo-poderoso só porque tem fé? Né? O outro risco, e pararia já por aqui, é aquele do cientificismo. Daquele que coloca a sua experiência, ou melhor, a sua confiança, a sua esperança, somente na ciência. A ciência pode tudo, a ciência descobre tudo, está todo mundo feliz, né? Porque, graças a Deus, chegam boas notícias de que vacinas estão sendo testadas, medicamentos também. Hoje teve uma boa notícia aqui na Itália, de mais um medicamento testado, sendo testado e sendo, parece que, efetivo para a cura dos que estão infectados. Louvado seja Deus, mas a ciência não é tudo. Se a fé, né? Se a fé não pode ser levada ao extremo, fideísmo, fanatismo, a ciência também não. Né? A ciência, ela não pode ser a única leitura da vida. Há uma visão integral sobre o ser humano. O ser humano não é só um complexo de células que se multiplica e que nasce, cresce e morre. O ser humano tem uma dimensão espiritual transcendente. Isso a própria medicina hoje chama em causa quando, por exemplo, nos cuidados paliativos reconhece a importância não só de um psicólogo, mas de uma religião na vida da pessoa. Devagar a ciência foi se abrindo, depois
da crise da razão na pós-modernidade, em que a gente viu, né, que todas aquelas teorias que falavam sobre a morte de Deus, né, que agora a Deus, a razão, se imporia, falharam, a gente começa a dar um passo atrás como sociedade. Então, nem fideísmo, nem cientificismo. Nós não podemos, nesse momento, destruir um casamento bonito, que é o casamento da fé com a razão, da ciência com a religião. Olha, o fanatismo prejudica a harmonia interior. Mas essa separação, né, entre a dimensão humana, científica, e a dimensão espiritual, transcendente, também nos atrapalha muito. Por isso tem muita gente entrando em pane. Tem muita gente entrando na angústia. Quer dizer, quem pode nos salvar agora? Olha, quem pode nos salvar é Deus, e Deus que deu inteligência ao ser humano para que a ciência progrida, se desenvolva e a medicina alcance as respostas que nós estamos precisando. Então, de um ponto de vista teológico, eu gostaria de dizer isso para vocês, né? Que a palavra de Deus não registra, né, esse tipo de fanatismo, de pensar que Deus nos castiga, ou que agora chegou realmente na epidemia o fim dos tempos. Ninguém sabe a hora de Jesus. Então é inútil ficar fazendo esse tipo de leitura. E inútil também ficar com medo e se sobrecarregando de oração nesse momento, né? Daqui a pouco começa a circular as correntes por aí. Reza não sei o que o santo tal pediu, reza não sei o que a santa pediu, reza não sei o que Nossa Senhora apareceu, reza não sei o que Jesus apareceu. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Tenhamos fé adulta. Senão daqui a pouco vão inventar tanta reza pra gente o dia inteiro, que a gente não vai dar conta de rezar tudo que esse povo está falando que Deus pediu para rezar. Olha, pega a palavra de Deus na mão, meditação. Pega o Evangelho todo dia na sua mão, leia a palavra do Senhor. Agora nós vamos entrar num grande jejum eucarístico. Obrigado. Aqui nós já estamos nessa fase já, né? Vocês estão entrando aí, não poder ir à missa, não poder comungar, assista a missa. Vocês vão ter a oportunidade de assistir a missa agora, todo dia, pelos meios de comunicação. Essa couraça basta. Não se sobrecarregue de mensagens, de correntes, de revelações, de pedidos. Filtrem isso. A gente tem fé, mas a gente tem razão também. Meditação, a Santa Missa diária, agora com a comunhão espiritual, a oração do terço de Nossa Senhora, como nós fizemos hoje, as suas orações, suas devoções pessoais, particulares. Se tudo isso não for capaz de nos proteger espiritualmente, então acho que nós estamos na igreja errada. Então eu gostaria de deixar essa mensagem hoje para vocês. Serenem o coração de vocês. Vamos ver se com a irmã tem alguma questão muito séria, alguma dúvida? Não? Eu só gostaria de partilhar com vocês, para encerrar esse momento, então, que olha, aquilo que vocês estão passando aí, nesse momento, nós já passamos há umas 2 semanas atrás. Por exemplo, essa história absurda de correr para os supermercados e encher as prateleiras, esvaziar a prateleira do supermercado e encher as de casa. Vamos devagar, né? Não precisa disso, né? Aqui nós estamos na quarentena, né? Estamos na quarentena, a gente só pode sair de casa para ir ao supermercado e não está faltando nada. Há muita fila, claro, é um momento que exige isso. Na fila, nós precisamos estar a 1,5 metro de distância, uma pessoa da outra. Há um número limitado de pessoas que entram no supermercado. Tudo isso são medidas de segurança, né? Mas não está faltando nada. No começo aqui aconteceu isso também, o pessoal foi, avançou e etc. Depois calmou, né? Outra coisa interessante que são os cuidados que a gente tem que ter, né?
em relação à própria saúde, não só essa distância, mas o preservar-se. Quanto mais a gente puder ficar dentro de casa, melhor. É um princípio lógico esse. Se o povo não fica andando para lá e para cá, quem transmite o vírus é o povo, o vírus não anda. Quanto mais o povo se locomove, né, e muita gente é infectada, assintomática, nem sabe que está com o vírus, quanto mais a gente anda e se locomove, mais o vírus anda com a gente. Por isso é importante ficar dentro de casa, principalmente os idosos, principalmente as pessoas de saúde frágil. Essas são, eles são um grupo que precisa ser muito defendido, muito guardado nesse momento. Hoje na missa a gente falava isso, pedia para São José, né? A missão de São José foi guardar, proteger, defender Nossa Senhora e o Menino Jesus diante da ameaça. Hoje, Maria e o menino são os nossos irmãos mais frágeis e nós somos São José. Precisamos proteger esse grupo mais frágil. Agora, o isolamento é necessário, né? É necessário. Deixar de abraçar-nos um tempo, deixar de frequentar-nos um tempo, deixar de tocar-nos um tempo, mas vai passar, minha gente, se Deus quiser. Nós temos muita fé em Deus. Olha, nem nós que estamos no epicentro da coisa aqui na Itália, não estamos tão angustiados que nem vocês. No começo a gente ficou assustado, né? Mas você vai fazer o quê? Você precisa conviver com a situação. Cumprir direitinho as regras que as autoridades sanitárias estão dando e, por outro lado, manter viva a fé em Deus. Muita gente está descobrindo agora o valor da oração. Isso é muito bom, né? Não sei se pode falar de um fruto desse tempo, mas é uma consequência desse tempo duro. Nós estamos aprendendo a rezar. E nós estamos aprendendo que a nossa casa é uma igreja doméstica. Rezar em casa. Nossos avós nos ensinaram isso, nossos pais nos lembraram, a gente esqueceu, e agora a situação nos leva a voltar a rezar em casa. E olha, o pessoal aqui está sendo muito criativo, viu? Além das missas, transmissões, o pessoal um liga para o outro, reza o terço por telefone, faz chamada de vídeo, faz grupo de oração por videochamada. O povo de Deus pode ser impedido temporariamente de ir à igreja, mas ninguém e nada pode quebrar a fé e a criatividade religiosa do povo de Deus. Então vivamos esse tempo com tranquilidade. Vivamos esse tempo, na medida do possível, com o coração em paz. É grave a situação. É gravíssima. Mas a fé em Deus e a nossa colaboração, ou seja, o equilíbrio entre a fé e a razão, entre a ciência e a religião, pode dar certo. É o que nós estamos experimentando na Itália. Eu encerro dizendo isso para vocês, né? Na nossa região, aqui no Lácio, a região em torno de Roma, parece que está dando fruto todo esse esforço, né, da limitação da mobilidade. As autoridades têm deixado o povo um pouco mais em calma, dizendo sim, nós vamos colher o fruto disso, já estamos colhendo, mas vocês precisam ficar dentro de casa. Não pode sair, gente. Não pode vacilar, né? O vírus a gente não vê, mas o outro a gente vê. Então dá para manter essa distância. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Confiem em Deus, que é grande e que nos ama, mas ajudem Deus fazendo a sua parte. A gente vai encerrar agora a nossa transmissão. Gostaria de deixar uma mensagem de muito conforto para vocês, de muita esperança. A bandeira do Brasil vai ficar aqui no altar do santuário, junto com a bandeira da Itália. Do mesmo jeito que a mãe está cuidando da Itália, ela vai cuidar também do Brasil e vai interceder pelo nosso querido país, que é terra mariana, que é terra da Santa Cruz. Nós vamos transmitir a missa em português aqui do santuário aos domingos. Depois a gente manda um convite para todos. E uma vez por semana, nós estamos conversando com as irmãs, nós vamos fazer uma transmissãozinha como essa também. Aí vocês podem mandar as dúvidas de vocês, vocês podem mandar as questões de vocês. A gente vai procurando ajudar a pensar,
ajudar a pensar a fé, com a Bíblia na mão, com a tradição da igreja na cabeça, com a confiança em Deus e, sobretudo, principalmente com a nossa colaboração nesse momento. Uma boa noite para todos. Deus abençoe vocês. A gente já deu a bênção antes de começar esse papo teológico. E a gente se vê então domingo, né, na transmissão da Santa Missa em português aqui do Santuário de Roma. E se vê também na semana que vem uma outra transmissão dessa para o nosso papo teológico. Deus abençoe. Nossa Senhora guarde muito o coração de vocês. Nós estamos todos debaixo do seu manto, muito bem protegidos. Nos cumpra a Pia. Benedicta Virgo Maria. Apareceu no céu um grande sinal, Maria, nossa mãe, coroada de estrelas, brilhante como o sol, reina vence e triunfa. Salve, rainha, teus filhos te saúdam, como a vencedora das grandes batalhas de Deus. Apareceu no céu um grande sinal, Maria, nossa mãe, coroada de estrelas, brilhante como o sol, reina, vence e triunfa. Tchau para todos vocês, tenham uma boa noite e nos vemos na próxima. Buenas noches a todos. Gute Nacht an alle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sim, Deus abençoe a todos e até a próxima. Um abração para todos. Um abraço virtual.